existência, e não só por ele existir, mas por amor e graça, ele nos adotar como filhos e filhas dele. Então louvemos a Deus pela sua existência e por ele ter usado de misericórdia para conosco e ter nos adotado em Cristo Jesus. Se hoje é o Dia dos Pais, então, se tem pessoas na face da terra que devem celebrar esse dia, são os cristãos. Glória a Deus. Nós temos um verdadeiro Pai que se chama o Deus Eterno. Glória a Deus. E Ele tem cuidado de nós. A Ele toda a glória, todo o louvor, todo o poder e todo o domínio. Também parabéns a todos os irmãos que são pais, a todas as irmãs, espalhadas aí pela face da terra, que é mãe e é pai junto, Quando chega o dia da mãe, comemora o dia da mãe. Quando chega o dia do pai, comemora o dia do pai, porque elas criam seus filhos, Então, que Deus possa abençoar todas as famílias da terra. Feliz os filhos e as filhas que têm um pai para abraçar, para beijar, para celebrar. Eu agradeço a Deus pelas minhas filhas, Eu, no Dia dos Pais, meu maior presente é receber um abraço das minhas filhas. Hoje a Rutinha me deu o abraço dela, Samara também já me deu os parabéns, No Dia dos Pais. Eu agradeço a Deus por tudo em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você, por gentileza, abrisse sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Hoje nós vamos dar continuidade, àquela proposta de fazer pregações sobre as doutrinas essenciais da fé. Já falamos sobre o novo nascimento, sobre vários assuntos aqui, Enfim, hoje eu quero falar com vocês sobre a justificação pela fé. Amém. O que é a justificação pela fé? Veja mesmo, em Romanos capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo ele diz assim, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos repetir juntos? Sendo pois, vamos lá, repitam comigo. Sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Amado e querido Deus, nós agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Te agradecemos porque tu és o nosso Pai eterno. Aleluia. Fazemos parte da tua família. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu cuidado, pela tua providência, por tudo que o Senhor tem nos feito, tem nos dado, mas acima de tudo, por tudo que o Senhor é para nossas vidas. Abençoa teus servos e servas, abençoa-nos na pregação da tua palavra, ajuda-nos a explanar a mesma e que a fé venha pelo ouvir e o ouvir a tua palavra. Perdoa nossos pecados e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar. Deus abençoe a todos. E também agradeço a igreja pelo presente do dia dos padres do pastor, O pastor daqui é o pastor Clemente, a gente pega carona, no pastorado dele aqui, Muito obrigado. Olha essa blusa que vocês me deram ontem. Meu Deus do céu, viu? Eita, rapaz, veio na hora certa. Rapaz, que frio danado eu passei ali no Parque São Rafael. E eu fiquei imaginando, meu Deus, se eu não tivesse com essa blusa que os irmãos da ABC me deu, eu ia voltar só o cadáver para casa. Que gente, misericórdia, eu não sabia se sentava, se andava dentro da igreja, se ficava em pé, misericórdia. Mas foi terrível. Olha, eu sei que três pessoas estão felizes, 3 seres criados por Deus estão felizes. Que é o urso polar, a foca e o pinguim. Esses não estão se queixando desses dias. Não é verdade? Não é? Lá no zoológico tem esses animais. Eu acho que são os que estão mais alegres lá.
por esses dias, porque, irmão, misericórdia. Eu já passei frio em São Paulo, mas esses dias, misericórdia. Estão falando que terça-feira vai ser igual a ontem. Aí eu fico imaginando o cara ter que levantar 4 da manhã para ir trabalhar, que nem Dona Jô, né? Dona Jô, todo dia, 4 horas da manhã, ela tem um celular lá que toca 3 vezes. Aí ela não perder mesmo a hora, viu, irmão? Eu já estou acostumado. Glória a Deus. Quando toca a primeira, eu digo misericórdia, Pai. Toca a segunda, eu digo misericórdia, Jesus. Toca a terceira, eu digo misericórdia, Espírito Santo. A gente já acorda orando. Muito bem. A justificação pela fé. Primeira coisa, irmãos, quando a gente lê um texto como esse, que diz assim, ó: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente lê um texto desse, muitas vezes as pessoas que não conhecem bem a doutrina bíblica, e até quem conhece, ele faz a seguinte pergunta: o que é a justificação pela fé? O que significa ser justificado pela fé? E olha, entender esse assunto é um dos mais importantes da Bíblia Sagrada. Esse assunto, a justificação pela fé. Então vamos começar definindo o que é a justificação pela fé. Ora, a justificação é o ato de Deus declarar que aos seus olhos os pecadores que aceitam Jesus como Salvador se tornam justos. Não é isso. Justificação pela fé é ser declarado por Deus justo. Não é que a gente se torna justo, tá? Mas nós somos declarados justos, justificados e perdoados em Cristo Jesus. Então, a justificação é o ato de Deus declarar que aos seus olhos os pecadores são justos. Como pode Deus declarar inocente uma pessoa que é culpada? É outra pergunta que se faz. Não estaria ele cometendo uma injustiça, inocentando o culpado, sem que esse mereça? É uma pergunta. Quando nós fazemos essa pergunta, não estaria ele cometendo uma injustiça? Biblicamente falando, a resposta é não, pois ele nos justifica mediante o sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário. Amém, glória a Deus. Ou seja, quando Deus nos declara justo, quando Deus nos perdoa, quando Deus nos inocenta dos nossos pecados, quando Deus não nos condena pelos nossos pecados, não é porque nós temos mérito, ou porque Deus olha e vê alguma coisa boa em nós. A nossa justificação, nós somos justificados não por merecermos e não termos nada de bom, ou termos alguma coisa de bom em nós, mas nós somos justificados pelos méritos de Jesus. É por Jesus, pelo que Jesus fez na cruz, pelo sacrifício de Jesus, que Deus nos declara justo. Por quê? Ou justificado. Por quê? Porque Jesus pagou o preço do nosso pecado. Por isso que nós somos declarados justos. Ora, as Escrituras, ela afirma em Romanos 6, verso 23, e nós vemos falando aqui, praticamente repetindo esse versículo em todas as pregações dessa série, né? A Bíblia declara assim, ó: o salário do pecado é a morte. O que é que nós merecíamos da parte de Deus? Sermos declarados justos? Sermos inocentados? De maneira alguma. O que nós merecíamos era a morte. Então,
a Escritura nos afirma que o salário do pecado é a morte. E pelo fato de o Senhor ser justo, todo ser humano deveria receber a condenação prevista. Ou seja, se há pecado, se há pecador, se há quem peque, o salário deveria ser a morte. A morte espiritual, a morte física e a morte eterna. E eu já expliquei para vocês o que significa cada tipo de morte: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. O pecado, o salário pelo pecado, e o que é pecado? Transgressão da lei de Deus. A transgressão da lei do rei, do imperador do universo, só pode ser paga, pela morte. Por isso que o salário do pecado é a morte. Por isso que a lei de Deus, ela não foi abolida com a morte de Jesus. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz assim: aonde não há pecado, a lei continua. E ele diz assim: aonde não há pecado, não há transgressão. Se não há transgressão, não precisa da lei. Mas se há pecado, se as pessoas ainda cometem pecado, a lei está valendo. Por quê? Porque pecado é transgressão da lei. Então, mesmo depois da morte de Jesus, tanto os crentes como os descrentes continuam pecando, transgredindo a lei. Então, o salário do pecado é a morte. E o escritor de Hebreus, no capítulo 9, verso 22, ele diz assim: que sem derramamento de sangue não há como pagar o pecado. Ou seja, não há remissão do pecado. Então, o salário do pecado é a morte. Por causa do pecado, todos estão afastados da glória de Deus. Por estarem afastados da glória de Deus, todos estão condenados. Qual era o único meio de nós pagarmos pelo nosso pecado? Que o nosso sangue fosse derramado. Mas a Bíblia diz que o pecado nos tornou tão inútil, tão inválido, tão imprestáveis, que nós não temos condições de morrer nem por nós mesmos. Se nós oferecermos a nossa vida pelo nosso pecado a Deus, não vale nada, porque nossa vida não presta para nada, por causa do pecado. O pecado desgraçou a existência humana. O pecado inutilizou a existência humana. Por isso que Deus disse assim para Adão: Adão, tu és pó, e para o pó voltarás. O salário do pecado é a morte. E o que é a morte? É voltar a ser pó, como no início. Mas a Bíblia diz que nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Então, na cruz houve uma troca de papel. Na cruz houve uma troca de papel. Cristo morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Glória a Deus. Amém? Você já cantou isso, não já cantou? Lembra que isso é uma frase de um louvor? Ele tomou o nosso lugar. O salário do pecado é a morte. Quem deveria morrer? Rival. Aí Jesus veio. Quem é Jesus? Jesus é pecador? Jesus é justo, santo, puro, imaculado, perfeito. Ele é isso mesmo. Então ele não tem pecado. Ele não peca nem pelo pensar, falar e proceder. Ele nunca pecou, nunca vai pecar, porque ele não é pecador. Então ele deveria morrer? Não, porque ele não é pecador. Quem é que deveria morrer? Nós. Aí o que Jesus veio fazer aqui? Ele veio e tomou o nosso lugar. Ele veio e pegou a nossa dívida. Qual era a nossa dívida? O salário do pecado é qual? A morte. A dívida nossa é o quê? Pagar pelo pecado através da morte. Aí na justificação, o que foi que Deus fez? Deus enviou seu filho tomou o nosso lugar na cruz, Veja, ele morreu a nossa morte e Deus nos deu a vida dele.
uma troca. Quem deveria morrer era eu, mas quem morreu foi Jesus. Quem deveria viver era Jesus, mas quem viveu e quem vive sou eu. Então houve uma troca, né? E uma troca maravilhosa. Então, na cruz houve uma troca de papéis. Cristo morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Ele, de forma voluntária, entregou-se para cumprir a condenação e pagar a pena que era nossa. É com base nisso que somos justificados. Note o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 22. Ele diz assim, ó: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Imagine, é assim, ó. Imagine, está aqui Epaminondas, está aqui Jesus. Irmã Provenão, você está lá diante de Deus, está diante do juiz de Deus. Qual é o salário do pecado de Epaminondas? A morte. Tá? Você está aqui, ó, condenado à morte. E do outro lado está o Senhor Jesus. Aí o que foi que Deus fez? Deus pegou a justiça de Jesus, colocou em Epaminondas. E pegou os pecados de Epaminondas e colocou em Jesus. Houve uma troca. É justa essa troca? Não. Mas por que Deus fez isso? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é amor ilimitado da parte de Deus. Então Deus condenou um inocente no lugar de um pecador. Assim sendo, a justificação é o ato de o Senhor declarar, com base na morte substitutiva, de seu Filho, que todo pecador que o recebe como Salvador é cancelado o seu pecado, e através da morte de Jesus, esse pecador é declarado justo, sem merecer nada. Por isso que a salvação é pela graça. Então, quando a gente estuda sobre a justificação, a gente aprende que a justificação, ela tem 4 características fundamentais que nos ajudam a entendê-las. Então vamos para as 4, para a gente seguir para esse assunto ficar melhor. Em primeiro lugar, a justificação é uma obra instantânea. Quando a Célia, o Rivaldo, a Beatriz, a Ruth, o Epaminondas, o Gilberto, todos que aqui estão, o Tonho, a Paula, todos que aqui estão, disseram no seu coração: Jesus é o meu Salvador, e com a boca confessaram que Jesus é o seu Senhor. Naquele momento em que todos nós recebemos Jesus, quando nós levantamos a mão, viemos à frente, fizemos uma oração de joelho, orando debaixo de uma ponte, orando debaixo de um pedaço de pau, andando na rua, quando nós dissemos no coração: Jesus é meu Senhor, e cremos, houve um brado no céu dizendo: os teus pecados estão perdoados, e a partir de agora você é lavado pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e diante do tribunal do Deus Santo, Ele te declara justificado em Cristo Jesus nosso Senhor. Um ato instantâneo. A justificação não é algo que acontece aos pedacinhos, não. Quando a gente aceita Jesus, a gente é declarado justo. A justificação não ocorre pouco a pouco, é imediata e completa. Quando o pecador se rende a Jesus, ele é logo declarado, olha aí, justo, justificado, santificado
perdoado, Glória a Deus. salvo Aleluia. e adotado em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. Ele já recebe um pacotão de bênção diante de Deus. Glória a Deus. É o combo, né, irmão? É o combo. É o combo celestial. O cara já recebe. Aí os anjos do céu fazem aquele festeiro e os cães lá no inferno ficam arranjando o dente de raiva, porque mais uma alma foi salva. Então, a justificação, ela é instantânea. Em segundo lugar, a justificação, ela é um ato legal. Um ato legal. Eu vou explicar isso. Ó, ela lembra o que acontece nos tribunais quando um juiz pronuncia a sentença. Imagina lá um tribunal. Deus está sentado, rival está do lado, Jesus, o advogado está do outro. Alguns até colocam lá o capeta, né, o acusador, acusando, né? Então é um ato legal. No caso da justificação, somos o réu e Deus o juiz. Quando Ele nos justifica, Ele está nos declarando inocente. Amém? Imagina, você lá diante de Deus, no tribunal. Você sabe que a sentença do teu pecado é o quê? A morte. Que morte? Espiritual, física e eterna. Né? A morte eterna, os teólogos antigos chamavam ela de danação eterna. Você seria danado, banido da presença de Deus para sempre, sem volta, sem arrependimento. Aí você está lá no tribunal, aí chega a irmã Bia, né? Não assistiu o julgamento, aí chega, e aí, irmão Ival, como é que é? Irmã Bia, não tem jeito não, a foice vai passar no meu pescoço. Já estou sabendo que eu estou condenado. Aí a irmã Bia volta lá, fala para a irmã Jô, fala para todo mundo só esperando o juiz dar a sentença para o carrasco entrar, me levar no tronco, me ajoelhar, botar o pescoço e passar o machado. Aí, na hora da sentença, quando o juiz abre a boca e todo mundo está esperando a condenação, ele diz assim: declaro o réu Rivaldo Correia de Melo Filho inocente. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Aí alguém pergunta a ele a justificativa da sentença. Doutor, por quê? Ele pecou, deve morrer. Aí ele vai dizer lá nos autos que ele está declarando: Rivaldo Correia, Célia, João, Epaminondas, né? Todos que estão aqui na igreja do ABC, ele está declarando justo, não pelos méritos de nenhum dos réus, mas pela virtude de um, que se chama Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Ele pagou o salário do nosso pecado. Glória Pela fé, Jesus nos leva diante do soberano do universo para ouvirmos a nossa sentença. E ao invés dele dizer condenado, ele diz: com base na morte de meu filho na cruz, declaro o réu Rivaldo Epaminondas, João, Gilberto, Clemente, Antônio, inocente. Glória a Deus, aleluia. Pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Glória a Um Deus. ato legal. Então, o que é a justificação pela fé? É o ato pelo qual Deus nos declara inocente por meio do sacrifício de Jesus. Inocente de quê? Do salário do nosso pecado. Amém? Vocês estão entendendo mesmo? Está dando para entender? Tranquilo? Tão feliz por isso? Amém. Amém. Toda vez que eu ouço isso, eu fico muito feliz.
Porque se tem uma pessoa que eu não quero encarar, um dia é Deus o tribunal dele. Eu quero chegar lá tranquilo. Quero encarar o Pai do céu com a maior alegria. E com a certeza de que sou inocente diante dele. O declarado justo. Em terceiro lugar, a justificação, irmão, ela é uma ação graciosa da parte de Deus. Ele nos declarou justo e inocente sem a gente merecer. Por isso que o versículo diz assim, João 6,23. Paulo diz, esse versículo é como se fosse uma moeda. Uma moeda não tem dois lados? Aqui no Brasil a gente chama cara e coroa, né? A moeda da salvação tem cara e tem coroa. O que é a coroa? O que é a cara da moeda da salvação? É a primeira parte. O salário do pecado é? Então, é uma cara feia, horrível, terrível, difícil de olhar. Mas qual é a coroa? Quem lembra do resto do versículo? O salário do pecado é a morte. Mas, aí entra o mais. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Como se alguém dissesse assim, não, é para mim não, mas é um pecador, condenado, deve morrer. Aí alguém diga, mas, peraí, Jesus morreu por ele. Aí esse mais muda toda a história. Então, a justificação é uma ação graciosa, ou seja, nós a recebemos pela graça, pois é algo que não merecemos, não é uma conquista nossa, vista que não temos condição por nós mesmos de nos justificar, de nos santificar, de nos inocentar. Não temos condição. Sabe por quê? Eu vou ler aqui um texto para vocês assim que é de arrepiar. Está lá em Isaías 64, verso 6. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, o profeta afirma assim, Isaías 64, verso 6. Ele diz assim, mas todos nós somos como o imundo, e as nossas justiças como trapo de imundícia. E aí? Dá para chegar diante de Deus com alguma moral? Não, ele diz, mas todos nós somos como o imundo. E o que é que acontecia com uma pessoa que era declarada imunda pela lei? Vocês lembram? Moisés disse assim, se alguém entre vós aparecer uma mancha na sua pele, ele deve ser levado diante do sacerdote para examinar. Aí a pessoa aparecia uma mancha lá branca na pele, meio esquisita, ele ia lá, o sacerdote. Aí o sacerdote fazia uma avaliação da mancha e descobria que aquela mancha era lepra. Aí o sacerdote gritava, imundo! A partir daquele momento, a pessoa era separada de Deus e do seu semelhante. Ele tinha que deixar a esposa, os filhos, o pai, a mãe, o emprego, tudo que ele fazia. E ele era levado para uma colônia de leprosos, para lá morrer. Sem ver família, sem ver ninguém. Ele era totalmente excluído da sociedade. A lepra, irmãos, ela simboliza na Bíblia o pecado e o pecador. Sabia disso? Que na Bíblia a lepra, ela representa o pecador e o pecado? Porque a lepra, naquela época, era uma doença mortal. Quem pegava, já era. Não tinha cura. Só Deus que curava a pessoa. Se na medicina de hoje tem tipo de lepra que não cura, imagina aquela época. Que ninguém tinha um melhoral, nem uma cibaleira para curar a dor de cabeça. Não tinha nada. Tinha as medicinas naturais que os homens estavam descobrindo.
Aí a pessoa era declarada imunda. O que é que acontecia? Ela era separada. Os leprosos, irmão, eles morriam em colônias, em cavernas, sozinhos, isolados, jogados. Se um parente fosse lá e tocasse nele, ficava imundo. Na época da lei severa mesmo, a lei determinava que se um grupo de leprosos, por exemplo, a feira que tem aqui de domingo, né? De repente está lá a feira aqui das ameixeiras, né? Está lá Antônio comprando banana, Rivaldo pechinchando para comprar laranja, né? Por aí vai, está todo mundo lá na feira. Aí de repente, irmão João vê um grupo vindo em direção à feira. Aí irmão João grita assim: misericórdia, leproso! Pronto. Aí sabe o que ia acontecer com a feira? Todo mundo tinha que abrir. E eles passavam assim gritando. Eles pegavam o sininho e passavam gritando assim: imundo, imundo, imundo. E eles passavam e todo mundo se afastava. Aí sabe o que o povo fazia? Pegava pedra para atacar neles, para eles saírem correndo, passar o mais rápido possível. Então eles eram judiados, maltratados, sofridos, morriam lá isolado. Aí alguns judeus mais piedosos, sabendo a caverna onde eles moravam, aí vinham, traziam comida, traziam água, colocavam assim a 15 metros, 20 metros de distância, aí dava um grito, saía do local, ficava longe, aí eles vinham, pegavam as coisas e levavam. E outra coisa, a vasilha que eles pegavam para levar para comer, a pessoa não podia mais pegar de volta, levar, lavar e trazer de outra vez, que também ficava imunda. Então, eram pessoas que morriam isoladas, e isso é símbolo do pecado. O pecado, ele nos separou de Deus. O pecado nos tornou como leproso e nos deixou como um imundo. Aí Isaías diz assim: mas todos nós somos como o que aí o texto? Então, olha aí, ó, Isaías 64, 6. Todos nós somos como um imundo, ou seja, leproso, pecadores leprosos, né? E ele diz assim: e todas as nossas, o quê? Justiça, como o quê? Trapo de imundícia. Sabe o que era o trapo de imundícia? Dá para falar para vocês que vocês são adultos. Trapo de imundícia eram os panos que as mulheres usavam na época da menstruação. Aquele pano, hoje existem os recursos, graças a Deus, avançados da ciência, que as mulheres passam por esse período com um certo conforto. Agora imagina, se hoje é difícil, imagina naquela época. A mulher usava aquele pano. Ó, quando a mulher menstruava, ela não podia nem ir na igreja, nem ir na sinagoga, porque aonde ela sentava, outra pessoa não podia sentar. Porque ela era considerada imunda durante aquele período. E isso foi criado para quê? Para que Deus criou isso? Para humilhar a mulher? Não. Deus criou isso como uma lei sanitária, para evitar a transmissão de doença e problemas de saúde. Aí o profeta está dizendo aqui, ó: você se acha lindinho, você se acha bonitinho, você se acha justinho, santinho, tu é igual ao imundo. E a tua justiça é como um trapo de imundícia. Ou seja, por isso que Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer, ninguém. Nem Abraão, nem Moisés. Não, pastor, que é isso? Moisés foi um homem santo, um homem que viu Deus face a face, mas matou um egípcio, era assassino, pegou. Não, mas Abraão, amigo de Deus, misericórdia, mas olha, a gente não carrega nem a sandália havaiana de Abraão. Mentiroso. Quando chegou lá diante da Abimeleque, Abimeleque olhou para a mulher dele, que viu que a mulher era bonita, disse: leva que é minha. Perguntou para ele: que é tua? É minha. Não tem nada comigo, viu? Olha aí, olha. É
É minha irmã, não está comigo que é minha irmã. Isso é mentiu. Deus devia ter dado uma surra nele. Mas mentiu, errou, pecou. Por isso que a Bíblia diz: todos, o quê? Pecaram e afastados estão da glória de Deus, ou da presença de Deus. Então não há um justo sequer. Todos que nasceram de Adão são como imundo, e sua justiça como trapo de imundícia, não serve para a salvação. Mas aí o que é que Deus faz? Por isso que nós somos justificados pela fé em Jesus e não pelas obras. Nenhuma das nossas obras serve para nos justificar diante de Deus. Por mais bom que o homem seja, por mais reto que o homem ande, ele é pecador. Por isso que na salvação não há méritos humanos. A salvação é uma obra da livre graça de Deus. Amém? Amém. Veja aí, Romanos 3, verso 20. Pegue sua Bíblia aí. Por favor, pegue aí. Romanos 3, verso 20. Por isso que é importante a gente entender isso, irmão. Essas coisas. É importante a gente entender, porque ela fortalece a nossa fé. Fortalece a nossa fé, irmão. Olha o que ele diz aí no verso 20. Ele diz assim, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Por isso que ninguém pode pegar os 10 mandamentos e esfregar na cara de Deus dizendo assim: não, mas eu guardo os 10 mandamentos. Por isso que eu tenho que ser salvo. Eu te obedeço. Aí sabe o que é que Deus diz? Para o cara que pensa assim, Deus diz assim: você não está fazendo mais do que sua obrigação. O que é que diz Eclesiastes 12, 13? De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus, porque isso é o mérito de todo homem. É isso que diz no texto? Não, diz porque isso é o dever de todo homem. Ah, pastor, mas eu guardo mais do que os 10 mandamentos. Eu dou dízimo, jejum 2 vezes por semana. Olha, 52 sábados no ano eu estou na igreja, não vale um. Guardo todos os 52 sábados no ano. Eita, aleluia. Pode ir lá no meu cartão de chamada, que eu tenho uma falta. Já fui para a igreja até me arrastando, mas fui. Aí eu mereço ser salvo. Aí Jesus disse assim: olha, quando vocês fizerem tudo que eu mandei vocês fazerem, vou usar uma ilustração agora. Se olhem no espelho e digam assim, servo inútil sou, porque fiz só aquilo que meu Senhor mandou. O que é que Jesus está dizendo? Não há mérito nenhum. Os homens querem usar os seus deveres, as suas obrigações, como méritos, e diante de Deus isso não vale. Então, nós somos justificados pela graça, pela misericórdia de Deus. Não podemos usar a lei de Deus, que é nossa obrigação guardá-la, como mérito para a justificação. Também não podemos usar a justificação pela fé para descartar a lei de Deus. Porque tem uns que usam a lei para querer ter mérito diante de Deus, e tem outros que usam a lei ou a fé, não, tem uns que usam a fé para ter mérito diante de Deus, e tem outros que usam a mesma fé para jogar fora a lei de Deus. Aí você quer ver o problema? Agora vai para o verso 31 aí, no capítulo 3. Paulo faz uma pergunta dizendo assim, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira alguma, antes estabelecemos a lei. Você leu aí?
Pois é, presta atenção, Hebreus 11, verso 6, diz assim, que a única coisa que agrada a Deus em nós é o quê? Quem lembra do texto? Romanos 6, verso 11. Não, Hebreus 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós agradamos a Deus mediante a fé. Outro texto, Efésios 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então, pela fé eu agrado a Deus, mediante a fé eu alcanço a graça pela salvação. Então, tudo é pela fé. A mesma fé que me faz agradar a Deus, a mesma fé que me faz alcançar a salvação, a mesma fé que me faz alcançar a justificação, a mesma fé que me leva à santificação, a mesma fé que me faz andar diante de Deus, deve ser também a mesma fé que me leva à obediência diante de Deus. Por isso que Paulo está dizendo aqui, pela fé anulamos a lei. Se você falar isso em muita igreja aí, e aí, irmão? Somos salvos pela fé, amém? Amém, glória a Deus. Pela fé precisamos guardar a lei. Você vai ouvir o povo dizendo assim, não. Aí Paulo faz a mesma pergunta, pela fé anulamos a lei? Qual é a resposta dele? Não, antes a estabelecendo. Então você está entendendo? Está entendendo o que é a justificação? Amém. A justificação é um ato dado pela graça. E em quarto lugar, e último lugar, a justificação é um feito poderoso da parte de Deus. Por quê? Porque quem a executou foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que tomou a iniciativa para nos justificar. Não é um ato humano, mas é algo que provém de Deus. Ele é o idealizador e executador da justificação. É dele, vem dele. Ele que resolveu ser gracioso com a gente. Ele que resolveu ser misericordioso com a gente. Essa verdade, irmãos, por isso que eu tenho certeza absoluta de que eu fui justificado. Por quê? Sabe por que eu tenho essa certeza, irmão? Mais do que o ar que eu espiro, porque quem idealizou, quem executou e quem declarou foi o próprio Deus, não fui eu. Não fui eu que cheguei lá dentro do tribunal e disse assim, Deus, vamos fazer um negócio? Vamos fazer uma troca aí, Jesus morreu por mim, tu pega a justiça que Jesus coloca em mim e joga meus pecados dele. Não fui eu que dei a ideia. Essa ideia partiu do próprio Deus. E Deus, vendo que a gente não tinha condição de se justificar, o que é que ele fez? O salário do pecado é a morte. Quem deveria morrer era o rival. Ele tirou o rival, ele estabeleceu na história, na onisciência dele, uma cruz, lá no Monte Calveira. Naquela cruz, a humanidade olhava e via alguém lá crucificado. Quem deveria estar lá era o rival, crucificado. Junto de Gestas e de Dimas, segundo a Igreja Católica, né? Os dois bonitinhos, estavam lá, os dois ladrão, né? Ainda dizem assim, o bom ladrão e o mau ladrão. Nunca vi ladrão bom, e um presta, né? Aí os dois estavam lá, merecia morrer. No meio, quem deveria estar lá não era Jesus Cristo de Nazareno, mas era Rivaldo, era Clemente, era Antônio, era Paminônio, era Gilberto, era Dal. Era todos nós, homens e mulheres que estamos aqui, que deveríamos estar na cruz do meio. Deus olhou para aquelas três cruzes e viu eu e você lá. Aí o que foi que Deus fez, sem ninguém saber, sem Ele revelar, sem Ele mostrar, no segredo do coração dele, Ele olhou assim e disse, rapaz, eu vou amar esse cara sem ele merecer, eu vou salvar esse cara sem ele ter mérito, eu vou ter misericórdia dessa criatura imunda e nojenta, porque eu amo. E ele disse assim, eu vou colocar outro no lugar dele. E ele olhou dos céus e da terra e não viu Abraão, Isaac, Jacó, João, Bartolomeu, Tomé, Maria, Ana. Ele olhou da
na cruz, porque este lugar eu vou assumir por você. E ele tomou a cruz, morreu em nosso lugar, pegou a justiça dele, colocou em nós, nos declarou justo e se fez pecador. Glória a Deus, aleluia. Isso é justificação, irmão. Glória a Deus, aleluia. Isso é obra de Deus, aleluia. Glória a Deus. Isso é graça de Deus. Glória a Deus. Isso é amor de Deus, aleluia. É por isso que Paulo disse assim, ó: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, aleluia. Você, meu irmão, eu e você, nós fomos escolhidos de Deus, aleluia. Não porque merecemos, não porque temos mérito, mas porque Deus olhou no céu, não viu um justo sequer, mas Ele quis, Ele desejou, Ele veio, Ele me salvou, Ele te salvou. Quando nós merecíamos o pecado, Ele nos deu amor, aleluia. Glória a Deus. Por isso que Paulo canta: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Aí Paulo diz: ninguém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pode nos condenar. Aleluia, Jesus, aleluia. Ninguém. Glória Aí quando a gente lê o Apocalipse 12, aí o crente passa a entender Apocalipse 12. Aí lá Apocalipse 12 diz assim, ó: e houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos lutando contra o dragão e seus anjos. E Miguel derrotou o dragão e seus anjos. E ele foi expulso do céu. E o que é que ele fazia lá no céu? Ele acusava os filhos e a filha de Deus, dia e noite, era um acusador. E ele foi lançado na terra. E aí a Bíblia diz assim: alegrai-vos no céu, porque o acusador foi expulso da presença de Deus. Não tem mais ninguém para condenar a gente. a Jesus, aleluia. O diabo, que era o acusador, foi expulso do tribunal de Deus. Perdeu a função. Perdeu a função. Não tem mais autoridade para voltar lá. E não pode mais acusar ninguém. Nenhum salvo. Glória a Deus, aleluia. Ele blefa. Ele blefa. Ele joga mentira. Ah, Deus não te ama. Aí tem crente que cai a dele. O diabo disse que Deus me ama. Eu estava no estado de Alagoas, o pastor Clemente. Estava eu e um colega. Vamos lá fazer uma série de conferências. Chegamos lá na igreja de Arapiraca. Era uma quinta-feira à noite. A gente foi, começou quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A igreja cheia. Quinta-feira, a igreja lotada. A gente saía. Quarta-feira, a gente andava o dia todo, feito testemunho de Jeová, batendo de porta em porta, convidando para ir para o culto. A igreja ficava cheia, levando folheto, orando pelas pessoas. Aí na quinta-feira à noite, no finalzinho de culto, quando estava encerrando, que o pastor de lá levantou a mão para dar a bênção apostólica. Aí uma mulher, pá, o demônio pegou a mulher. Eita, enfraquece esse cacete. Bicho brabo, demônio brabo da miséria, derrubando os bancos assim, parecia esse banco de madeira, parecia isopor. Uma mulher franzininha, magrinha, rapaz, tinha uma força terrível, saiu derrubando os bancos assim, quebrando tudo. Aí todo mundo saiu da igreja, correu todo mundo. Meu Deus. Ficou eu e o irmão Luiz Carlos, que hoje é pastor lá em Sergipe. Pastor lá na igreja de Itabó. Ficou eu e ele. O Luiz olhou para mim olhando por ele. Eu fiquei apavorado, porque eu nunca vi um bicho bravo aqui. O irmão Luiz também. Mas a gente não correu não. Ficamos lá. Aí o demônio, né? Os olhos da mulher viravam assim, parecia aquele filme de terror, cabelão lá em cima, ela com uma voz rouca, né? Irmão, para você ver, eu nunca vi um negócio. Eu já enfrentei demônio. Tinha um lá em Maracatu, que um dia ele pulou em mim assim, me mordeu assim, ó. Aí o João pulou em cima dele também, nós dois ficamos na cara. E sai. É, João, aqui pra cima, foi, nós dois, sai, até que Deus libertou a moça. Aí foi lá. A moça pulou em cima de mim assim, ó, tacou o dente aqui, parecia que ia arrancar meu coração, de raiva. Aí a João pulou também, segura aqui, segura de lá e vamos orando.
E Jesus, mas aquele demônio, ó, teve uma hora que ele ficou no meio dos bancos assim, ele falou assim, ó, você pensa que eu tenho medo de vocês? Vou matar vocês dois. Eu vim aqui, fui enviado para acabar com esse culto, para matar vocês dois. E para vocês verem que eu tenho poder. Irmão, ele chutou o banco assim, ó. Ele estava daqui, como se ele estivesse daqui do público do banco dele. Ele chutou assim, os bancos saíram virando, os bancos ainda estavam em pé, virou, botando medo mesmo. Aí o irmão Luiz Carlos olhou para mim, a gente olhou para o outro. Aí o Luiz Carlos disse assim, e missionário, e agora? Eu disse, meu irmão, é lutar ou morrer, vamos enfrentar. Aí o demônio começou a blasfemar. Aí disse para mim assim, você não tem autoridade para me expulsar. E ele falando e orando, agarrado ali na oração do Senhor Jesus Cristo. Aí o Espírito Santo me deu uma palavra. Eu olhei para ele e disse assim, Satanás, você está enganado. Não sou eu que tenho força, nem poder, nem mérito, nem justiça, nem santidade. Eu sou pecador, filho de Adão, mas fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. Quem vai te expulsar é o Senhor Jesus Cristo, que está aqui comigo, e o Espírito Santo dele que está me dando autoridade. Vá saindo dela agora, em nome de Jesus. Aí fomos para cima, aí o inimigo recuou, estava no meio da igreja, correu para o fundo, e a gente correu atrás dele. Seguramos ele, expulsamos ele, ela foi liberta, aceitou Jesus, e é crente em Jesus até hoje, aleluia. Glória a Deus. Porque Deus é poderoso, irmão. Nós somos justificados, fomos lavados, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Foi Deus quem nos justifica, aleluia. Amém, irmão? A resposta é óbvia. Quem acusará? Ninguém. Deus nos justificou poderosamente. Foi Ele quem nos salvou e nos perdoou. Ele é o Senhor que nos garante a vitória sobre o pecado e a morte. Não precisamos temer as acusações do inimigo, pois aquele que é infinitamente mais poderoso do que todos está ao nosso lado. E aí eu quero que você fique em pé agora, para encerrar. E abra a sua Bíblia em Romanos 3, verso 26. E marque na sua Bíblia, viu? 3, verso 26. 3, 26 de Romanos. Diz assim, ó: para a demonstração da sua justiça nesse presente tempo, para que ele seja justo e justificador